Boas-vindas a todos e a todas e a todes, e agradecer ao Marcos por estar aqui com a gente hoje. A Semana da Música é sempre um momento especial para os alunos, né, para todo mundo colocar em prática aquilo que aprende e viver experiências novas. Então, eu desejo que sejam, hoje e amanhã, dias muito especiais, dias de aprendizagem, de conhecimento e de troca, e que todos possam sair daqui um pouco mais ricos com essa experiência e com o conhecimento que vão assimilar aqui. Muito obrigada, Marcos, e pai, passo a palavra para você. Bom, acrescentando que esse é um programa realmente inusitado. Nós vamos, nesses 2 dias, né, Luiz Maurício? Isso. Falar de 3 grandes músicos, começando com Alberto Nepomuceno. Amanhã nós teremos Jacques Klein, que é o nosso patrono, e o terceiro é o Eleazar de Carvalho, nosso grande maestro, que nos honrou como cearense a ser um maestro de repercussão internacional, né? De renome internacional. Então, contigo, Marcos. Daqui para frente, agora, a palavra é sua. Obrigado, seu Lauro. Obrigado, Bia, por essa receptividade às nossas atividades. Bom, nós estamos, Marcos, só uma introduçãozinha para a gente começar a conversar, né? Nós estamos desde segunda-feira na Semana da Música, né? As aulas já iniciaram, estamos em aulas intensivas, né? Temos alguns alunos aqui presentes, estamos sendo transmitidos também através do YouTube, né? Esse encontro está sendo transmitido, então algumas pessoas estão assistindo lá, né? Marcos também anunciou através do YouTube, né, Marcos? E a gente tem o prazer de receber o Marcos Angel, que é maestro, trabalha ali na Bahia, mas eu vou permitir que ele mesmo se apresente, né, Marcos? Então fala um pouquinho para a gente do que você tem feito, onde você tem trabalhado atualmente, seus projetos, enfim, e a gente dá seguimento. Bem, uma boa noite a todos. É realmente um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, né, de música. E é um prazer ainda maior, porque acho que vou entregar a idade de Maurício, mas Maurício foi meu primeiro professor de regência, né? Então, quando eu cheguei ao projeto, meu primeiro professor... Marcos, não existe problema nisso, porque todo mundo consegue ver os cabelos brancos. Não é problema disfarçado nos meus cabelos brancos, para não me entregar, e para não entregar mais ainda o Maurício. Mas foi realmente a primeira pessoa que me fez conhecer esse universo musical, a levar a música a sério e a me encantar por esse universo, e também de conhecer tantos compositores como o próprio Alberto Nepomuceno, compositor brasileiro, né? Então, para mim, realmente uma honra duplicada. E atualmente eu trabalho aqui no Neugibá, na Bahia. É um programa que foi criado em 2007 pelo maestro pianista Ricardo Castro. E, bem, a gente vem aí já todos esses anos trabalhando. Eu estou aqui há 5 anos, já me sinto baiano de coração, né? O dendê já corre aqui no sangue. Então, realmente é uma felicidade muito grande poder fazer parte. Eu vejo com muita felicidade essa descentralização do país, né? Tão grandes projetos acontecendo por todo o país. Eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar e para expandir o conhecimento musical em alta qualidade em todo o Brasil. Então, acho que esse bate-papo é uma prova disso, né? Falar de Alberto Nepomuceno é sempre um prazer para mim. E, bem, vamos lá. Então, para quem não sabe, a gente está falando hoje, como o próprio Dr. Lauro falou, né, de 3 grandes personalidades cearenses que tiveram um destaque não somente nacional, mas internacional, né? Nós estamos hoje falando sobre Alberto Nepomuceno. Ele tem está um pouco mais distante da nossa contemporaneidade, né? Em termos de cronológicos. Nós temos aí amanhã um bate-papo com a dona Sônia Muniz, né, a viúva do maestro Eleazar de Carvalho, e temos também um outro bate-papo com a filha do pianista Jacques Klein, a Daniela Rizzo Klein. Muito importante a filha do Jacques Klein, principalmente porque o Jacques Klein é o nosso patrono, né? O programa de música recebe o nome do Jacques Klein e a orquestra também recebe o nome do Jacques Klein. Certo? Então, nada mais justo do que a gente esteja conhecendo aprofundadamente a contribuição
artística dessas pessoas, desses cearenses, que realmente tiveram uma repercussão internacional, né? Então, fiquem conosco durante esses 2 dias. As atividades da Semana da Música durante o dia continuam, mas à noite a gente tem esses encontros, tanto hoje quanto amanhã, certo? Muito bem. Marcos, em termos de biografia, em termos cronológicos, né, como é que a gente poderia pensar no Alberto Nepomuceno para a gente localizar mais o nosso público que está aqui, as pessoas que estão assistindo, dentro de um contexto tanto social quanto de datas mesmo, cronológico, né? Para a gente poder começar a entender o trabalho dele. Vamos lá. Acho que é importante a gente tentar pincelar um pouco sobre a história do Brasil no século XIX, né? Só uma pincelada. O Nepomuceno nasce em 1864 e a sua produção está toda no final do século XIX, virada para o século XX. O que a gente tinha no Brasil, para falar especificamente de música erudita? A gente tinha um Carlos Gomes, que já estava em 1864, inclusive, já produzindo, né? E já estava. E a gente tem a produção do Carlos Gomes no auge, na década de 70 e 80, né? Com a produção do Guarani, Luiz Chiavo, grandes óperas. Então, o nome no Brasil, o grande nome da exportação de música do Brasil, era o Carlos Gomes. E o Brasil vivia uma realidade de música de ópera. O que se fazia no Brasil era música italiana. Então se fazia muito de, às vezes, zarzuelas espanholas e muito de música italiana, e também se tentava criar uma identidade nacional. O próprio Dom Pedro II tinha essa vontade de ter óperas em português, de ter pessoas cantando em português, usar libretos de autores brasileiros. Então o Nepomuceno ele cresce nesse... Bom, vamos lá, vamos, deixa eu só te interromper um pouquinho, só para a gente poder alinhavar um pouco isso para as crianças, sobretudo, estão aqui. O berço da música é a Europa, né? A música que a gente pratica, a música erudita, o berço está lá na Europa. E a Itália tem uma forte participação nesse processo, sobretudo quando a gente fala, o que o Marcos estava falando agora, de voz, né? Porque a língua italiana era muito utilizada como uma escola do canto, para se aprender a cantar, ou para se compor, né? Então, por tradição, as pessoas tinham o costume de cantar e desenvolver a voz através da língua italiana, né? Então, é isso que ele está localizando agora para a gente, que deve ter sido uma grande barreira, né, Marcos? Tanto para o Nepomuceno, como para quem viveu nessa época, quando pensava em valorizar a cultura do Brasil, ou a língua, né? Utilizar a própria língua devia encontrar uma certa barreira, porque essas pessoas estavam acostumadas a cantar em italiano, né? Como a coisa iria acontecer num âmbito do português, né? Como isso seria feito? Desculpa te interromper. Nada, que isso. E a gente vai ver, inclusive, dentro da biografia do Nepomuceno, como ele é fundamental para isso. E não é só o português que sofreu com isso, né? O italiano era considerado a língua oficial para ser cantada. Tanto que o próprio Mozart, quando tentou criar ópera em outro idioma, ele teve problemas. Como assim? Você vai criar uma ópera em alemão? Isso não existe, isso não é uma ópera, isso é outra coisa, né? Então o Nepomuceno também participou dessa quebra da hegemonia, né? Desse poder da língua italiana como língua oficial da música cantada. Né? Sim. Pegando esse fio da meada seu, dentro desse contexto, aí a gente poderia já pensar sobre a questão de nacionalismo, Marcos? Bem, eu acho que sim e acho que não. Bom, vamos lá, porque a gente encontra nas biografias, né, citações dizendo que o Alberto Nepomuceno foi, digamos que, o primeiro a marcar esse movimento de nacionalismo, né, de briga por uma música que tivesse uma identidade brasileira, uma vez que os compositores, o próprio Carlos Gomes, que escreveu lá o Guarani, in Guarani, né, tá lá em italiano, ele não ia brigar, ou seja, correu o risco da ópera dele não fazer sucesso, mesmo que utilizasse um enredo completamente fora da realidade europeia, mas ele foi lá e escreveu em italiano,
Não é verdade? Né? E aí aparece o Nepomuceno escrevendo muitas coisas em português, né? E utilizando elementos da nacionalidade, elementos da cultura, né? Popular dentro da sua música. A gente não poderia dizer que ele é nacionalista ou que ele teve esse tipo de intenção. Quando a gente pega os primeiros livros de história da música brasileira escritos, são todos praticamente contemporâneos do Nepomuceno, ou viveram ali logo depois do Nepomuceno. A Semana de Arte Moderna é realmente um divisor de águas. 1922. 22, né? Com Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, né? O que o pessoal dizia que era antropofagia musical ou antropofagia cultural. Você pegar tudo que estava na Europa, engolir isso, misturar com o Brasil, misturar com a cultura brasileira e produzir uma música com uma identidade nacional. O Nepomuceno realmente, ele está aí 20, 30 anos antes da Semana de Arte Moderna, já produzindo esse tipo de música. Já com essa preocupação de recolher, anotar os cantos, anotar o canto dos indígenas, anotar os cantos negros, anotar cantigas de roda. Fazer compilação disso, né? Porque isso vem para uma tradição oral, né? As pessoas elas passavam oralmente através da própria roda, da atividade de roda, ou pai para filho, coisas assim desse tipo, né? Então, não existia essa preocupação de se pesquisar sobre isso e utilizar isso como material temático. Só que eu não considero o Nepomuceno, as pessoas falam que ele é um pré-nacionalista, né? Ele é o que antecede o nacionalismo. Eu gosto de pensar nisso, nesse pré-nacionalista, mas também gosto de pensar que ele é um compositor eclético. Porque do mesmo tempo que ele tem, por exemplo, o batuque, que é o quarto movimento da série brasileira do Nepomuceno, que é a primeira vez que se usa um reco-reco dentro da orquestra. E que foi um grande problema, né? É isso, que ninguém tinha ainda pensado em usar um reco-reco dentro da orquestra. Então isso já gerou um escândalo. Como é que se coloca um instrumento popular, um instrumento da rua, dentro da sala de concerto? Né? E aí o Nepomuceno é esse primeiro cara que vai fazer isso. E ele já faz isso desde a juventude. Agora, existem outros elementos que são fundamentais na formação do Nepomuceno que vão levar ele a fazer isso tudo. Eu acho que o primeiro deles é a formação totalmente eclética dele. Quer dizer, ele primeiro vai para a Itália, onde ele tem... Primeiro ele nasce no Ceará, vai para Recife, mora em Recife há alguns anos, tem contato com a Escola de Direito de Recife, que era uma escola que pregava a influência germânica. Muitos deles falavam alemão, muitos deles estudavam os poetas, os filósofos alemães. Nepomuceno teve contato com essa escola. Então ali já começou alguma coisa de aprender alemão, dele entender essa cultura. E aí ele sempre o sonho de estudar na Alemanha. Aí ele tenta uma bolsa, não consegue. Por quê? Você tá falando sobre biografia, mas você tem uma projeção sobre isso. Você não quer utilizar? Tem. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos ver se vai bem agora essa projeção. Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Porque talvez para as crianças que estão aqui, eu acho que seria bastante interessante ter a questão da imagem. Sim, chega bem para vocês? Por enquanto, sim, tá indo. Então aqui a gente tem a foto do Nepomuceno, né? Acho que é legal mostrar um pouquinho da foto dele. A data de nascimento, né? E falecimento. Como eu disse, na virada do século, é a produção dele. E aí aqui eu coloquei algumas coisas. Eu não sei se o pessoal reconhece os locais, mas eu achei legal colocar. Que aqui a mãe de Nepomuceno estudava piano, o pai dele estudava violino, estudava órgão. E esse aqui é o Ceará do século XIX, provavelmente aí já no final do século XIX, que Nepomuceno conheceu. Eu não sei se esses locais ainda existem, eu não conheço tão bem assim Fortaleza. Eu ainda não posso te responder porque a pandemia não me permitiu isso. Mas eu vejo que tem alguns lugares muito mais. Mas seu Lauro pode te responder isso. Não sei se algum lugar é reconhecível aí, nos dias de hoje.
esse mercado aqui existe, tá? Ele foi fragmentado. Esse mercado ele foi dividido em dois. Agora eu estou me lembrando. Metade dele está no mercado dos Pinhões e a outra metade está na BR. Está na lateral da BR, meio que abandonado. Ai, que legal. Então, aqui fazer uma sala de música lá, né? Olha, aqui. Aí a gente vai ficar meio parecido com a história da Sala São Paulo, né? Olha aí, ó. As ideias estão surgindo, né, seu Lauro? Então, esse foi o Ceará que Nepomuceno conheceu. E aí é legal que vem essa tradição das bandas, né? O pai dele era mestre de banda, tocava violino e tocava órgão. Quando ele vai para o Recife, ele vai ter contato com a Faculdade de Direito de Recife, que é um prédio ainda bem parecido com esse, que está lá, é o mesmo local. Ele vai conhecer figuras importantes para ele, como o Tobias Barreto, que é esse carinha aqui do canto, né? Ele vai conhecer o Euclides Fonseca, que é um compositor de Recife, que vive a vida inteira lá, que vai apadrinhar o Nepomuceno. E o Nepomuceno, inclusive, vai tocar violino nessa ópera aqui, que é a ópera Leonor, que inclusive foi resgatada há pouco tempo atrás pelo professor Sérgio Dias. E está sendo refeita, né, lá no... É um trabalho da universidade, eu não sei se é só o professor Sérgio. O Sérgio está lecionando em Recife. Isso. Então, eu não posso dizer se é só ele, mas eu sei que existe uma preocupação lá com a obra do Euclides Fonseca, que foi quem apadrinhou o Nepomuceno durante 1872 a 1880. E Nepomuceno trabalhava numa tipografia. O pai dele morreu, precisava ajudar em casa. Então, essa vida do músico pobre, né? Que às vezes a gente pega... Eu falo isso com os meninos aqui na Bahia. As adversidades vêm para fazer a gente mais forte, né? Então, eu gosto muito da biografia do Nepomuceno, porque ele é a cara do músico brasileiro. Esse cara que ele não nasceu em berço esplêndido, não tinha dinheiro sobrando. É um cara que trabalhou numa tipografia, dava aula de piano para conseguir correr atrás do sonho dele. Então, acho que isso é uma coisa bem legal para a gente falar para os meninos. E o Tobias Barreto, além de ter essa coisa com a Alemanha, ele era republicano. Então, aí, em 1880, 9 anos antes da proclamação da República, o Nepomuceno já estava envolvido com coisas que diziam a respeito à proclamação da República. Ele já sonhava com uma república no Brasil. Ele pede uma bolsa para estudar na Europa, como era de costume, né? Como foi o Henrique Alves de Mesquita, foi o Carlos Gomes, foi o Leopoldo Miguel. Ele também queria estudar na Europa, era a tradição. E ele não consegue. É negada a bolsa dele, porque ele nem conhecia ele. Então ele resolveu, vou para o Rio de Janeiro. Aqui é o Rio de Janeiro em 1885. Totalmente diferente do que é hoje, né? Devia ser uma cidade muito bonita, muito mais tranquila. E era a capital do país. Lembrando que Brasília, para quem é mais novinho, Brasília veio ser a capital do país depois de 1950. Até então, a capital, o Distrito Federal, era a cidade do Rio de Janeiro. Então, ele vai em 1885 para o Rio de Janeiro e ele conhece figuras importantíssimas, que são, por exemplo, os irmãos Bernadelli, que eram artistas plásticos, que hospedaram Nepomuceno na casa deles, que levaram Nepomuceno a primeira vez para a Itália. Um português chamado Arthur Napoleão, que era um pianista famoso da época, um virtuoso do piano, que veio conhecer o Brasil e ficou. Morava no Rio de Janeiro e também ajudou muito o Nepomuceno. E conheceu 3 figuras importantíssimas. O Coelho Neto, que fez várias coisas para ele, letras, fez histórias para as óperas que Nepomuceno compunha a música. Olavo Bilac, né, que fez a Via Láctea, um poema famoso, e o mais famoso de todos, que é o Machado de Assis. Nepomuceno participava de uma sociedade musical que o bibliotecário era Machado de Assis. Então existem várias músicas do Nepomuceno, várias canções do Nepomuceno, que tem a letra desses 3 autores, como outros, Juvenal Galeano e outros escritores famosos do Brasil, inclusive o próprio José de Alencar, que ele tenta escrever uma ópera, que é o Garatuja, um livro do José de Alencar, e que ele não chegou a terminar.
Você sabe que a gente está aqui, um dos núcleos é na antiga casa do José de Alencar, né? É sério? Que legal, cara. Que legal. Eu estou aqui agora. Nossa, isso é outro nível de compreensão do José de Alencar, né? Que é um autor incrível. Desculpa aí, tá, Marcos? Aqui eu tenho o Jorge Amado, viu? A gente está perto. E aí ele vai para o Rio de Janeiro, ele começa a ter um destaque no Rio de Janeiro, como pianista, como professor de piano, e aí ele conhece duas figuras importantes. A Princesa Isabel, que é quem nega a bolsa para ele. Né? Quando foi negado a bolsa para Nepomuceno, o argumento foi: ele não pode ser considerado um músico sério, ele é um músico boêmio, ele é um músico da noite, ele é um vagabundo, em outras palavras. Por quê? Porque Nepomuceno conhecia todos os músicos populares. Ele conhecia o Ernesto Nazaré, ele conhecia o Catulo da Paixão Cearense, ele conhecia toda a música urbana. Então isso foi um grande problema para Nepomuceno no início da carreira. E que posteriormente isso iria ajudar, sobre esse conhecimento todo, iria ajudar na forma de escrever as músicas com essas características, né? Exatamente. Sem esse domínio, esse conhecimento sobre a música das ruas, seria impossível ele fazer algo ligado à música nacional. Foram problemas que encontraram, por exemplo, o Henrique Oswald, que sentiu que podia fazer uma música brasileira, mas ele não tinha autoridade para fazer isso, porque ele viveu a vida inteira na Itália. Ou Leopoldo Miguel, que era também um outro compositor da época, que tinha pouca intimidade com a música urbana. E aí você pensa assim, poxa, o cara veio do Ceará, já morou no Recife, já voltou para o Ceará, vem para o Rio de Janeiro, morando de favor. Você tem uma bolsa negada 2 vezes, o que você faz? Você volta para casa. Nepomuceno fez isso? É nada. Ele se junta com esse carinha aqui, o Frederico Nascimento, que era um português também, um violoncelista muito bom, e eles faziam uma turnê pelo Nordeste do Brasil com violoncelo e piano para angariar fundos para Nepomuceno ir para a Europa. Então ele vai fazer uma série de concertos, passando por diversas capitais do Nordeste, passando por São Paulo, pelo Rio, levantando dinheiro para realizar o sonho dele, que era ir para a Europa. A gente vê tanta vaquinha, né, de jovens estudantes querendo ir morar fora, passar um tempo estudando, e Nepomuceno fez a mesma coisa. Isso, imagina, já passaram-se aí mais de 100 anos. E só não tinha a tecnologia toda, né? É isso, só não tinha vaquinha virtual, mas a vaquinha era tocando e pedindo dinheiro. E aí ele vai estudar na Itália, e o que eu acho mais interessante do Nepomuceno na Itália é que ele não vai atrás da ópera. Você imagina assim, em 1888, o Carlos Gomes já tinha feito fama na Europa. O Brasil já não era uma terra só de índios, sabe? As pessoas na Europa achavam que as pessoas tinham onça em casa, sabe? Que no Brasil só tinha índio, só tinha selvagem. E Carlos Gomes já tinha provado que o Brasil tinha, sim, uma qualidade musical. E em 1888, a gente tinha um monarca, o Dom Pedro II, que abraçava as artes. Então, nada mais lógico que um jovem compositor ir para a Europa fazer o quê? Gostar da ópera. Eu vou seguir os caminhos do Carlos Gomes. Ele faz exatamente o contrário. Ele vai para a ópera, ele deixa a ópera de lado na Itália e procura os compositores que compõem para orquestra, sem voz. Que são esses exemplos do Terziani, do Sgambati, do Cesare De Sanctis, que são esses 3 aqui que estão nas fotos. Então, quando ele chega na Itália, ele vai se associar a esses compositores. Ele vai buscar a música não da ópera, mas a música instrumental. Vale ressaltar que o Brasil ainda não tinha orquestras profissionais. Então, era um sonho de Nepomuceno fortalecer a música instrumental. Tocar os compositores alemães, tocar os compositores franceses, e não só a música italiana. Então, é interessante a gente observar essa associação dele, e aí ele passa esse tempo lá em Roma, na Itália, capital da Itália, e depois ele vai buscar o sonho dele. Ele vai finalmente para a Alemanha. Na Alemanha, ele vai estudar com Herzogenberg, que é um compositor alemão, aqui a fotinha dele, e uma coisa que poucas pessoas sabem
é que o Herzogenberg ficou doente por um tempo e ele estudou com o Max Bruch. Max Bruch é aquele famoso que escreveu o concerto número 1. O concerto para violino, em sol menor. Você estudou quase por um ano inteiro com o Max Bruch. Isso foi descoberto há pouco tempo. Não tem muito tempo que se descobriu isso. Então é uma informação muito legal. Quando o Nepomuceno estava lá, a Alemanha vivia dividida entre a música de Wagner, Richard Wagner, que é um grande compositor alemão, de óperas, escreveu tudo ligado à ópera. Ele sempre pensava numa música mais moderna, uma música com mais elementos dissonantes. Dissonância é isso, a consonância são os acordes que a gente ouve e quase não incomoda, e as dissonâncias são esses acordes que vão levar para outras tonalidades, gera uma certa tensão. As combinações de sons, né, mas que brigam, que chocam, né? Exatamente, e Wagner estava nessa linha, buscando uma música mais moderna, que seria, né? Já o Brahms, que é o compositor em contraponto, né, que estava aí de frente para o Wagner, inclusive escreveu uma carta contra o Wagner, um manifesto reclamando do Wagner. Então, depois você chegar lá e encontra essa briga entre um compositor que olhava para o passado, estava inspirado nos antigos compositores alemães, e num compositor que queria seguir para frente, que era o Wagner. Então, nessa briga toda, ele ainda compõe um hino da proclamação da República. Era um concurso para substituir um hino nacional. Para que pouca gente sabe dessa história, o nosso hino nacional de hoje, ele era o hino da monarquia. Quando a República chegou, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República em 1889, ele tentou colocar um novo hino. Só que fizeram uma campanha, as pessoas gostavam muito do hino velho e deixaram o antigo hino. E aí o concurso que foi feito para o novo hino, que o Nepomuceno ficou em segundo lugar, virou o hino da proclamação da República, que pouquíssima gente conhece. Quem ganhou o primeiro lugar foi o Leopoldo Miguel. E o terceiro lugar, o Francisco Braga, que é um outro grande compositor. E o Nepomuceno, dando o segundo lugar, ganha dinheiro para continuar na Europa. O prêmio dele é esse. Então está aqui a partitura. Olha que interessante como é que o Nepomuceno escrevia, né? Uma grafia bem interessante, bem miudinha. E aqui embaixo a letra. Eu quis trazer essa partitura, que ele coloca aqui, a criação, 1890. Isso aqui é a partitura original que está na Biblioteca Nacional. É um facsímile. Então, vamos seguir, né? Então ele encontra na Alemanha uma Alemanha toda dividida musicalmente. Nem os alemães se entendiam. E o Nepomuceno vai para lá e estuda durante 4, 5 anos na Alemanha. Uma coisa muito interessante que aconteceu com ele na Alemanha foi ele conhecer esta senhora, a Valborg Beng. Ela era uma excepcional pianista e ela era norueguesa, que é a bandeira da Noruega. E ela era aluna de um outro grande compositor chamado Grieg. Uhum. E Nepomuceno se casou com Valborg Beng, ainda na Alemanha, e foi fazer a lua de mel na casa do Grieg. Então ele morou um tempo na casa do Grieg, há alguns meses, e Grieg é o grande compositor do nacionalismo norueguês. Ele talvez seja o maior representante do nacionalismo europeu, ao lado de outros compositores da Dinamarca, dos países do norte da Europa. Então você tem, por exemplo, o Dvorak, que escreveu a Sinfonia do Novo Mundo, o Smetana, que escreveu Meu País, né, na Vlast, e você tem o Grieg, que tem obras lindas, como a suíte Holberg, como a suíte Perquin, que são obras muito significativas e que eu acredito que tem influenciado muito o Nepomuceno de pensar assim, se o Grieg pode escrever sobre as montanhas daqui da Noruega, por que eu não posso escrever sobre o Brasil? Eu acho que esse foi um grande divisor de águas para o Nepomuceno, ter conhecido o Grieg através da esposa dele. Ele casou... Ter recebido toda essa influência, né, Marcos? É isso. Quando a gente vai falar sobre um compositor, a gente não pode falar sobre ele isolado. Mas tem que em torno dele.
É isso, esse caminho que ele fez provavelmente influenciou a música dele em diversos aspectos. Logicamente. Né? Então aqui, por exemplo, depois ele tinha um sonho de ir a Paris, de conhecer o Alexandre Guilmant, que era o maior organista do planeta, morava em Paris, e Nepomuceno, quando ganha um emprego no Instituto Nacional de Música, que assim, o conservatório acabou junto com a monarquia, Dom Pedro II foi exilado, Marechal Deodoro Fonseca assumiu e fizeram então o Instituto Nacional de Música. Nepomuceno é um dos primeiros professores e ganhou a vaga de professor de órgão. Não era professor de composição nem de piano, era de órgão. Então ele vai se aprimorar com o melhor organista do mundo, que era o Alexandre Guilmant. Um detalhe bem interessante é que nesse período ele aproveita para assistir todos os concertos que eram possíveis. Então Nepomuceno, por exemplo, contava que ele estava na estreia de uma obra do Debussy, que é um compositor importantíssimo francês, que era o L'Après-midi d'un Faun, que é uma obra importantíssima para o século XX. Então, o Nepomuceno, eu vou falar devagar para poder ajudar, né? A Cristiane, ele conheceu figuras importantíssimas na França. Por exemplo, ele conheceu o Saint-Saëns, ele conheceu, como eu disse agora, o Debussy. Está aqui a fotinha do Saint-Saëns. Aqui o Debussy com seu clarone, que foi um instrumento que ele usou muito na orquestra dele. Ele assistiu muitos concertos desse maestro aqui no cantinho, que se chama Hans von Bülow, que é um importante maestro alemão que estreou várias óperas de Wagner, que conhecia Brahms, que conhecia todo esse métier musical, e um compositor que é os jovens costumam gostar muito dele, né? Que é o Gustav Mahler, que é um compositor austríaco. Nepomuceno conheceu ele porque ele era diretor da Ópera de Viena, e Nepomuceno tentou estrear uma ópera lá. Ele conversou com Mahler, teve uma entrevista, mas infelizmente não deu certo. Seria a primeira ópera brasileira na Alemanha, a primeira ópera brasileira em Viena, mas o Mahler não deixou. Então foram esses os compositores conhecidos no mundo inteiro, que são compositores importantíssimos para o século XIX e século XX, que Nepomuceno conheceu. E aí chegou o momento de Nepomuceno voltar ao Brasil, e aquilo que o professor Maurício estava falando com a gente, a insistência de Nepomuceno em fazer uma música que cantasse letras em português. Então, essa era a frase que dizem, foi dita pelo Nepomuceno, não existe isso escrito em lugar nenhum, mas é uma frase que se dá ao Nepomuceno, que é não tem pátria um povo que não canta em sua própria língua. E aí isso foi um problema sério, porque esse carinha aqui do lado, esse senhorzinho aqui do bigode, chamado Oscar Guanabarino, ele era um crítico musical, defensor da música italiana. Hoje, por exemplo, sabe-se que ele tinha contratos com as editoras? Não, com as companhias italianas de ópera. Então ele lucrava com a ópera italiana. E por isso ele atacava tanto Nepomuceno. Também por isso. Mas ele realmente acreditava na música do bel canto italiano, né? E aí, aqui eu botei algumas coisas que eu acho importantes sobre a vida do Nepomuceno. Quando ele volta para o Brasil, ele volta meio que dando uma sacudida nas coisas. A primeira coisa que ele faz é uma lápide em homenagem a Francisco Manuel, que é esse daqui, né, que tem um cabelinho de lado. O Francisco Manuel foi o autor da música do hino nacional lá, esse hino nacional que a gente conhece até hoje. Certo? E aí, só que qual era o problema? A letra do hino nacional era velha. Ela falava do imperador, ela falava da família, era uma maluquice. Que a gente estava numa república, mas cantava um hino que falava da monarquia. Então, o Nepomuceno sentou junto com Osório Duque Estrada e reformulou o hino como nós conhecemos hoje. Se você não sabe o hino,
às vezes esquece a letra, algumas palavras que você já não mais reconhece. Sobretudo quando volta a estrofe, né? Exatamente. Aquela frase famosa, né? E aí, isso é culpa do Nepomuceno também. Mas é um hino, para mim, um dos hinos mais bonitos do planeta. É o nosso hino. Eu, particularmente, tenho muito orgulho. O Francisco Manuel foi aluno do Padre Zé Maurício, que era um compositor importantíssimo no Brasil, negro, que viveu aqui no Brasil no século XVIII, era mestre de capela. Então, boa parte do hino tem muito a ver com o Padre Zé Maurício. E o Nepomuceno foi o primeiro cara a resgatar as obras do Padre Zé Maurício que estavam sendo perdidas. Então aqui, ó, tem, por exemplo... Imagina que ainda hoje a gente encontra movimentos de restauração dessas obras, movimentos... Imagina, olha quanto tempo se passou, né? Exatamente. E a gente ainda tem pessoas preocupadas não em manter, mas em resgatar obras que já deveriam já fazer parte do repertório, né, como obrigatório de um povo que tem orgulho da sua produção artística, né? A gente ainda tem movimentos que estão ainda resgatando quando deveria estar mantendo, né? Exato. E imagina, Maurício, que não é só resgatar, não, às vezes é salvar a obra. É verdade. Uma obra com um buraco no meio, aí você tem que achar todas as partes, saber quantas cópias existem. Às vezes até fazer adaptações, porque você não tem as partes de orquestra, você não tem mais a parte do maestro, essa parte está deteriorada de alguma forma, e você tem que, através de uma lógica, você criar essas partes que faltam. Né? É um trabalho de Sherlock Holmes, de detetive. Verdade. E o Nepomuceno já fazia isso aqui, ó. Uma obra composta pelo Padre Zé Maurício, mas redução para piano de Alberto Nepomuceno. Então, isso é uma coisa muito legal. Para quem não sabe o que é uma redução, vamos explicar. Toda música que é escrita para orquestra, ou sinfônica, ou orquestra de cordas, tem-se o costume de fazer o nome é uma redução. Você pega uma partitura que foi escrita para vários músicos apresentarem juntos, e você transforma essa música numa partitura para piano, que apenas uma pessoa vai apresentar. Mas como o piano é um instrumento que ele é tanto melódico quanto harmônico, o que acontece é que você consegue representar várias coisas que a orquestra, né, vários elementos orquestrais, você consegue fazer isso nas duas mãos do pianista. O que não acontece com o violinista, não acontece com o violoncelista, porque esses são instrumentistas que tocam normalmente uma linha melódica apenas, né? Então, as reduções de piano são esse trabalho de apanhar uma partitura de orquestra e transformar numa partitura para um pianista executar. Isso. Além disso, existe o apoio aos jovens compositores, como o próprio Villa-Lobos. Um jovem que era muitas vezes mal visto, porque ele andava na boemia, era violonista, andava com sambistas da época. Então, muitas vezes o Villa-Lobos era mal visto, mal interpretado. E Nepomuceno é o primeiro a convencer lá o Arthur Napoleão a colocar as obras do Villa-Lobos na lista de obras de compositores sérios. Tem essa coisa. Não, sem contar outros compositores como Luciano Galeiro, Lourenço Fernandes e tantos outros. E ele é o primeiro a criar a Sociedade de Concertos Populares. Ele vai até o governo e diz assim, olha, o povo não pode viver na ignorância. Nós precisamos de orquestras, e essas orquestras não vão tocar no teatro. Elas vão tocar no passeio público. Então ele botava a orquestra para tocar no passeio público. E ele fez isso durante 1896 a 1906. Eram os festivais de verão. As pessoas podiam sentar no gramado e assistir estreias de obras de compositores europeus e brasileiros aqui, sem precisar ir para a Europa assistir um concerto. Olha que maluquice. Eu precisava atravessar o oceano para ver uma orquestra. Então, Nepomuceno é o primeiro a fazer isso, que seria o embrião das primeiras orquestras oficiais do Brasil. Então, eu acho que é uma coisa muito bacana que ele produziu. Muito bonito, né? Exatamente. E aí, imagina, outra coisa que tem uma coisa legal, que é o... Gente, olha só, a gente vai ter um tempinho para perguntas. Se você tiver dúvida, já pode ir colocando no chat suas perguntas, tá? Que a gente vai ter esse tempinho. Eu espero, né, Marcos? São 15 para as 8. Sim, uma coisa legal também que o Nepomuceno fez
é que ele convidou o Catulo da Paixão Cearense, que é esse rapazinho aqui do meio, para dar um concerto dentro do Instituto Nacional de Música, quando o violão era um instrumento proibido. O violão era um instrumento de vagabundo. Então, normalmente, a polícia, quando ia procurar alguém na rua, procurava os dedos para ver se tinha marca de violão, para poder prender a pessoa por vadiagem. Olha que maluquice. Nossa. O Nepomuceno foi lá e convidou o Catulo para dar um concerto dentro do Templo da Música, que era o Instituto Nacional. Isso deu polícia. Deu polícia porque várias pessoas denunciaram, foram para lá. O Instituto Nacional de Música, o que seria hoje o UFRJ, correto? Que seria hoje a Escola de Música. A Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No mesmo local, inclusive na Lapa, no mesmo prédio. Então, o Nepomuceno tinha muita coragem para fazer muita coisa diferente quando ele voltou para o Brasil. E aqui eu costumo dizer que é a República Musical, ou o Grupo dos Cinco brasileiro, que era esse grupo que estava fora da música italiana, que era o Leopoldo Miguel, que é natural de Niterói, o Alexandre Levi, que era de São Paulo, que morreu muito cedo, com apenas 30 e poucos anos, o Nepomuceno, que é cearense, o Henrique Oswald, que nasceu no Rio, viveu na Itália a vida inteira, mas viveu o final da vida no Brasil, e o Francisco Braga, que escreveu Ina Bandeira, que escreveu várias óperas, que foi aluno do Massenet, que era um compositor francês famoso. E aí é o que a gente já tinha falado, né? As principais características, o ecletismo, compor uma suíte antiga, uma sonata, mas ao mesmo tempo escrever um samba para orquestra, escrever um batuque para orquestra. Esses compositores faziam isso. Eles todos estudaram na Europa. O germanismo, frente à música italiana, quer dizer, usar mais a música germânica, a música alemã, a música francesa, em frente à música italiana. As sociedades sinfônicas, que eram essas sociedades de música de câmara, de tocar música instrumental, não ter mais voz, diminuir a voz e ter mais música instrumental. E o pré-nacionalismo, que é essa coisa de começar a usar a música urbana, música folclórica, e as instituições de ensino. Todos eles foram grandes professores ou diretores de instituição, com a exceção de Alexandre Levi, que morreu cedo demais. Então, a gente seguindo um pouquinho, que o nosso tempo está curto, eu falo aqui das principais obras. Vamos sempre ter uma ópera que se chama Abu, uma ópera que foi estreada na Argentina, uma ópera muito bonita, eu já vi alguns trechos dela. Aqui é uma obra dele chamada Le Miracle de la Semence, que é uma obra em francês que ele já usa técnicas do Debussy, por exemplo. A sinfonia dele, que é uma obra genial, quem não conhece, ouça a sinfonia. Ele só tem uma sinfonia, mas ele caprichou. É bonita demais essa sinfonia. Aqui o Artemis, que é com letra, o libreto, né, a letra do Coelho Neto, que é aquele que a gente viu a fotinha lá atrás. Aqui tem o trio para violino, violoncelo e piano, que é uma obra muito importante do Nepomuceno, e a série brasileira, que foi composta em Berlim, em 1891, que tem Alvorada na Serra, Sesta na Rede, tem o Batuque, é uma obra muito significativa do Nepomuceno. Marcos, eu estava lendo algumas coisas também, antes de te enviar o roteiro, e aí quando eu vi essa questão da Sesta na Rede, eu falei assim, será que ele se inspirou lá no La Première d'un Fauno? Né? A Sexta do Fauno, né? Ou seja, fez uma analogia, né? Fez. A Alvorada na Serra tem tudo a ver com a suíte Perguin também do Grieg. A suíte antiga dele para cordas tem praticamente os mesmos movimentos da suíte Holberg do Grieg. Então é realmente uma influência muito grande. E aqui alguns bustos que foram feitos do Nepomuceno. Né? Se eu não me engano, uma desses bustos está no Ceará, está em Fortaleza, aqui, ó. Eu não sei exatamente qual delas, eu peço desculpas pela falta de exatidão, mas eu sei que as homenagens têm. Existe ainda essa Avenida Alberto Nepomuceno? Existe. Existe, sim. Que legal, que legal.
Então, e aqui, por último, os principais livros que foram escritos sobre ele, que é o Música, Sociedade e Política, do professor Avelino Romero, que é um livro que trata desse ambiente onde o Nepomuceno produziu esse tipo de música. O catálogo geral, que foi escrito pelo neto dele, que é o Sérgio Alvim Correia, e o último livro que foi lançado, que é a Formação Germânica do Alberto Nepomuceno, do João Vidal, que foi quem descobriu que ele foi aluno por um tempo do Max Bruch. Uhum. Então, é um livro bem bacana, bem moderno, uma visão bem mais moderna sobre a vida do Nepomuceno. Então, eu vou... Quando a gente foi montar Artemis no festival lá em Campos, Marcos, as cópias estavam todas escritas à mão ainda. Elas não haviam sido editadas. Foi uma loucura para montar aquele negócio, porque a caligrafia era difícil de leitura. E eu me lembro que eu fui apanhar isso com se não me engano, o Sérgio Nepomuceno, que trabalhava na USB, na Orquestra Sinfônica. Ele que era o guardião daquele material. Aí ele me cedeu esse material para a gente montar no festival. E para trazer aquilo, era tipo quase eu precisei de um carro forte, porque ele me fez tanto, claro, óbvio, né? Tantas recomendações dessas partes. E tipo assim, fez a apresentação da Artemis num dia... Quase que na madrugada o cara já estava me ligando, perguntando quando que eu ia levar de volta aquele material para o Rio para devolvê-lo. Lógico, né? Pela raridade da coisa, né? Pela importância histórica, é até compreensível essa preocupação. Você estava falando, eu estava me lembrando. Bom, temos ainda 9 minutinhos aqui. A gente pode estender uns 5 minutinhos. O Kleber comentou sobre a questão dos quartetos, e a gente encontra, os quartetos são maravilhosos, a gente realmente encontra algumas biografias dizendo que o ponto alto em termos de composição do Alberto Nepomuceno são os quartetos, né? É porque os 3 quartetos que ele faz na Europa. Ele faz sobre a supervisão do professor dele da Alemanha. Não quer dizer que isso seja algo assim... Não, quem estuda na Europa ou já fez algum curso, alguma coisa, sabe que é uma coisa muito de o professor manda você fazer e ele quer o resultado, né? E então o Herzogenberg provavelmente provocou ele a fazer esses quartetos. Então você tem os quartetos, o scherzo para a orquestra, um movimento da sinfonia e a suíte antiga, elas estão na formatura do Nepomuceno, onde ele é o primeiro brasileiro da história a reger a Filarmônica de Berlim. Imagina a importância disso, né? A orquestra mais tradicional que a gente tem no mundo inteiro, né? A mais antiga, uma das mais antigas, né? Enfim. E a gente tem lá um brasileiro tendo essa possibilidade, né, de estar à frente e se destacando nesse sentido. Bom, quem tiver pergunta pode fazer. Se quiser, pode levantar a mão e já fazer a pergunta direto. Não precisa nem é um cearense, né, João? Não precisa nem escrever, né? Para a gente ser um pouco mais rápido, tá? Enquanto isso, eu já vou fechando com o Marcos. Marcos, é muito importante. Obrigado por todo esse material que você elaborou. Eu sei que isso foi feito especialmente para hoje. A gente esteve conversando, né? Embora a questão da pesquisa tenha sido uma boa parte do seu mestrado, né, do seu trabalho de mestrado, em cima da sinfonia, dessa sinfonia em sol menor do Nepomuceno, né, você escreveu a dissertação, mas é muito, muito interessante que os nossos alunos, sobretudo, tenham esse tipo de visão da importância do Nepomuceno, de um cearense, de uma pessoa daqui, né, há tanto tempo atrás, já lutando por diversas coisas que hoje a gente, de certa forma, encara de uma maneira normal, você valorizar a cultura, mas a gente sabe que há muito tempo atrás a coisa não era bem assim. Isso acontece em todas as áreas, não somente em música, sobretudo em todas as áreas da arte, porque o nosso país, ele não é um país de tradição na produção da arte, né? A gente realiza porque a gente aprendeu com o velho mundo, né? A gente vem aprendendo com o velho mundo, a Europa, a produzir arte, a fazer arte, mas a característica do povo é representar, de alguma forma, a realidade que as pessoas vivem, como ele representou, sobretudo,
as situações do urbano, da cidade, as características rítmicas da música popular, o desenho melódico da música folclórica e coisas assim, né? É importante a gente ter esse tipo de conhecimento. Muitas vezes, certamente aqui nesse ambiente que a gente tem hoje, algumas crianças podem não entender a fundo isso, mas isso vai ficar de alguma forma, porque isso é informação, né? Informação sempre é importante. O que eu tento sempre conversar aqui com os meninos no meu bar, né? É porque eu não vou estar aqui para sempre, né? Então são as próximas gerações que vão ser responsáveis para levar lá para fora a nossa música, a nossa história. Então, figuras como Nepomuceno, como Henrique Oswald, como agora saiu um documentário há pouco tempo do paraibano José Siqueira, compositor genial, o próprio Villa-Lobos, essas obras não estão editadas por completo. A gente não tem acesso, você não pode hoje abrir o MSLP, como você pegaria Mendelssohn, e pegar Nepomuceno, e pegar Oswald, e pegar Villa-Lobos. Não é simples assim. Então falta um caminho gigante de pesquisa. E a gente está falando de compositores que a gente conhece. O Euclides Fonseca, aqui pertinho, está sendo descoberto agora. Eu vi 2 trabalhos sobre ele essa semana. Aqui na Bahia a gente tem o Silvio Deolindo Frois, que era amigo do Nepomuceno, estudou na França, que a obra dele saiu agora, assim, a família entregou para digitalização agora. A gente achou uma sinfonia de um baiano, que ninguém sabia que existia. Então, ainda está tudo em manuscrito. Então, a gente vai ter que digitalizar isso tudo e começar a fazer a edição disso tudo para que o mundo conheça os brasileiros. E quando você conversa com um estrangeiro, conversei com o maestro Neil Thompson, lá de Goiás, que a gente fez ele usou a edição, a revisão da sinfonia que eu fiz do Nepomuceno. Ele falou, cara, não perde para ninguém. Não fica atrás de ninguém. A gente não está atrás da Europa, a gente está do lado. Com nível de qualidade do que está escrito aqui. Então ele fala, não só ele, o Mignone, o Guarnieri. Gente, quando você pega compositores americanos com uma obra muito menor, com uma dimensão muito menor, e estão todos gravados, editados e sendo usados no mundo todo, os nossos compositores ainda estão um pouco esquecidos, porque a musicologia no Brasil é algo novo, desde a década de 70, por aí, e é uma coisa que demanda tempo mesmo. Acho que vai chegar, mas vai chegar na próxima geração. Então, quem está aí e tem seus 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos... Vão aproveitar isso, né? Os compositores brasileiros, ame o seu país, ame os seus compositores. E talvez a gente tenha ainda compositores coloniais ou compositores do período romântico, da época de Nepomuceno, aí no Ceará, que a gente não conhece. Talvez os manuscritos deles estejam perdidos numa igreja, estejam perdidos num casario velho, quem sabe. Né? Exato. Então, e a Bia até fez um comentário. É interessante ver como que a inexistência da figura da mulher, né, durante esse período da história, isso não significa que não tenha existido, isso significa que não tinha visibilidade. Né? Porque existia, aí você encontra, digamos que a primeira, tida como a primeira mulher, a Chiquinha Gonzaga, mas porque ela brigou, né? Rodou a baiana, brigou, fez valer o que ela queria fazer da vida dela em relação à música, em relação à arte, e as pessoas tiveram que se dobrar, mas nem todas tiveram essa mesma possibilidade. Então, dessa forma que não é que não existia. Né? Aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem 2 que a gente está começando as pesquisas agora, e uma se chama Luísa Leonardo, que estudou na Europa, foi uma grande pianista, foi bolsista do Imperador, veio morar na Bahia no final da vida, e as obras dela estão todas separadas. A gente não sabe onde estão todas. Mas é uma compositora contemporânea da Chiquinha. Até porque muitas vezes a família que acaba ficando com esse material não tem nem conhecimento do que significa isso. Quando a gente vê as cartas do Curtiland, quando ele chegou, né, em Minas, que ele falava assim, eu posso olhar seu porão? Aí a pessoa, não, tem uns papéis velhos. Eram manuscritos originais de obras da música colonial brasileira, que para a gente hoje são importantíssimos, que várias pessoas jogaram em caçamba de caminhão para jogar fora, que não tinha ideia que era papel velho. Como se fossem papéis velhos, né? É isso. Então,
Eu acho que ainda tem muito o que se fazer, e é importante que isso esteja crescendo no Brasil, que uma discussão, um espaço como esse, por exemplo, no lugar da gente estar falando de Bach, que é um excelente compositor, um grande compositor, mas os alemães já fazem isso. Mas já tem muita gente falando sobre isso. Exatamente. Então, nada mais justo que a gente fale de Nepomuceno, que a gente fale de outros grandes ilustres brasileiros, né? Então já fica o convite para a gente falar de um outro autor, sabe, Marcos? Não vai dar para ser cearense, mas a gente falar de um outro autor e abrir encontros como esse que a gente vai estar conversando sobre autores brasileiros. Vamos embora. Né? A Paloma fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Há alguma particularidade nas produções do Nepomuceno que seja a sua marca característica? Você acha isso? Você que estudou sinfonia, você que estudou biograficamente, certamente você viu outras coisas do Nepomuceno para você fazer relações, né? Criar conexões. Existe alguma marca? E existe uma marca no Nepomuceno que eu acho muito importante, que era a atenção harmônica que ele tinha. A forma de construir as harmonias dele, que é uma coisa difícil de perceber, mas quando você analisa... Por que eu falo isso? Porque quando o Nepomuceno estudou a Alemanha obrigava os alunos a compor como Bach, como Mozart. E aí... E já tinha passado bastante tempo já, né? Já estava bem lá atrás. Exatamente, era essa coisa de olhar para trás. Nepomuceno conhecia intimamente a harmonia de Wagner. Ele já não buscava mais o tonalismo, já estava caminhando para o atonalismo. E junto com isso, ele usava a sétima baixada que nós temos. Peraí, Marcos, vamos organizar aqui, coitado do pessoal, vamos organizar. Senão vai virar um papo só nosso aqui. Não é fácil de explicar. Bom, quando o Marcos fala sobre as tensões, é você fazer combinações de notas que elas não soam, digamos que, como um repouso, sabe? Aquela coisa de você ouvir a música e você ficar contemplativamente falando. Não tem essa característica. A característica é um pouco mais tensa mesmo, sabe? Como se as coisas estivessem um pouco se batendo. Porém, dentro de música, quando você tem tensões, normalmente depois você tem um relaxamento. Aí você tem uma combinação de sons que promovam uma outra sensação, que é a sensação de relaxamento. Então, você tensiona, relaxa, tensiona, relaxa, tensiona, relaxa. Muitos autores tensionam, 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 tensionam e nunca relaxam. Ou quando relaxam, é só uma vizinha lá no meio do caminho, só para dizer que não ficou, enfim. É mais ou menos isso que a gente está falando, né? Ou seja, é aquele tipo de efeito sonoro que você fica na cadeira e você fica esperando que tenha essa sensação, mas você nunca vai ter essa sensação, né? Essa sétima baixada que eu falo é a sétima do Baião, do Luiz Gonzaga. Eu vou como se dança o baião. Nepomuceno já estava misturando isso com música europeia, e isso é o caminho para Villa-Lobos. A hora que o Villa entender isso, é que ele vai fazer a música nacional num nível extremo. Legal. Isso, e Marcos, eu peço licença, eu e a Bia temos uma reunião agora da empresa, então quero agradecer, Marcos, excelente palestra, foi muito boa. E Luiz, mais uma vez, parabéns por organizar. Obrigado, seu Lauro. Amanhã obrigado por terem prestigiado, muito obrigado. Amanhã vamos estar juntos de novo. Que bom. Um abraço. Uma boa noite. Tchau, tchau, queridos. Boa reunião. Desculpa, Marcos, vai, continuamos. Continuamos rápido, tá? Essa mistura já de esses elementos brasileiros dentro da música dita europeia, ele é o que mais vai desbravar isso. Ninguém vai fazer mais que ele. E ele vai abrir caminho para Lourenço Fernandes, Luciano Gallet, Villa-Lobos, Francisco Mignone, essa turma do nacionalismo que vai ser coordenada pelo poeta Mário de Andrade. Legal. O que vem depois é o Nepomuceno que vai abrir esse caminho. Por isso que você acredita nesse termo de pré, né? Nesse termo de pré-nacionalista. Legal. Bom, Marcos, tenho aqui alguns elogios, a gente não tem mais pergunta. Abro novamente, quem quiser perguntar pode levantar a mão, abrir o microfone, mas a gente já está caminhando para o final, né, desse encontro. Eu agradeço muito, foi muito legal. Obrigado mais uma vez por preparar todo esse material visual para a gente, né? Sobretudo para os alunos,
que eu acredito que ver é muito legal, né? Ouvir é legal, é interessante, mas ver imagens e ver como que eram as fotos e os lugares, isso é muito didático, né? Então, obrigado por essa sua preocupação com esse tratamento didático para que a gente atingisse mais de perto. Eu acho que o que a gente pode ficar como uma lição nossa aqui, desse encontro, né, e talvez dos outros, não sei, é que realmente da importância da gente perder um pouco essa síndrome de cachorro vira-lata e achar que tudo que vem de fora é muito bom, né, e a gente não tem coisas boas aqui. Pelo contrário, a gente tem muita coisa boa, mas a gente se esquece, a gente perde, a gente deixa de conhecer, literalmente porque a gente não se preocupa com a história, não se preocupa com o nosso passado, não se preocupa com as pessoas que fizeram. E Nepomuceno é cearense. A gente, quando montou esse programa de encontros, a gente pensou em 3 personalidades, que depois eu descobri que a dona Sônia Muniz também está tratando desse mesmo assunto no Festival Eleazar de Carvalho, que está acontecendo essa semana também, né, simultaneamente. Ela também está abordando as 3 personalidades. Então, é muito importante que os nossos alunos e que as pessoas que estão aqui, que elas realmente conheçam a importância, o trabalho do Alberto Nepomuceno, porque quando eles forem ouvir sobre o Alberto, por exemplo, a orquestra daqui está tocando a famosa Serenata para Corda do Nepomuceno, que inclusive eu estou usando a sua edição, tá? Estou te avisando agora. Que bom, que bom. Estou te avisando agora, mas eu estou usando a sua edição que eu tinha cópia, enfim, né? Então, quando a gente fala do Nepomuceno ou toca alguma coisa do Nepomuceno, cara, você precisa saber do que esse cara fez, qual foi o trabalho que ele fez, qual foi a importância. Não é um cara qualquer, é um cara que esteve preocupado em valorizar a cultura, né? Valorizar os elementos, valorizar aquilo que ele via acontecendo na rua, e ele representou na sua própria música, ele representou na sua escrita musical. O que ele tinha na mão era só a música. Então ele cumpriu o papel dele, não é verdade? Ele não deixou de cumprir o papel, porque ele utilizou a música dele, ou seja, ele perpetuou, porque hoje quando a gente monta, pois é, João, como ele, muitos outros que a gente não tem conhecimento. Quando ele coloca isso na música, ele perpetua para a posteridade. Ele faz com que eu hoje, em 2021, e ele está lá em final daquele século, transição para o século XX, ele simplesmente deixa para a gente um legado, uma herança do qual era a realidade, porque eu não vivi, você não viveu. A gente vai descobrir através da própria música dele qual era a realidade daquela época. Então, é um conhecimento importantíssimo, sobretudo para nós que estudamos música, para nós que possivelmente nos tornaremos músicos profissionais do futuro. A gente tem que pensar dessa forma. A gente não pode pensar que é somente tocar violino, sabe? Só aprender nota. Não, você tem que saber dos compositores. Aliás, o músico tem que ser uma pessoa culta. O músico tem que ser uma pessoa conhecedora, não é verdade? Eu fico pensando, Maurício, às vezes quando eu leio as biografias desses caras, imagina o cara em 1864, sabe? Que o Brasil ainda era totalmente rural. Esse cara aprender francês, alemão, italiano, o cara ir para a Europa, fazer uma universidade, eu fico pensando, meu Deus, Marcos, você precisa estudar mais. Imagina que naquela época, com todas aquelas dificuldades, sabe, de pegar um vapor, de passar meses atravessando o Atlântico. Não tinha avião, né, gente? Não tinha avião. Você não comprar uma passagem pela internet com 2, 3 milhas, não estou fazendo propaganda não, tá? Você não comprava uma passagem não 2, 3 milhas e aí daqui a pouco em 1 hora, em 4 horas você estava lá, ou 6 horas, não sei, 12. Não era assim. Isso. Então eu fico me perguntando, às vezes, na minha época, hoje você fala para o aluno, dá um Google, você deve falar isso, porque na minha época você dizia assim, Marcos, groove. Era o dicionário de música, o pessoal de hoje fica bugando tudo, né? Na nossa época, a gente tinha que ir para o Palácio da Cultura para fazer pesquisa, né? É isso. Então, imagina que hoje é dar um Google e a gente às vezes coloca tantas barreiras para estudar. Às vezes o que nos deveria mover mais para frente é o que mais nos atrapalha. Uhum. Né? Então você pega um cara desse, um jovem cearense,
que ganhou o mundo. Na minha opinião, ele foi um compositor que ele vai ser lembrado para sempre como um dos maiores compositores brasileiros e de uma projeção importantíssima no nosso país e no mundo, porque o mundo vai pouco a pouco descobrindo Nepomuceno. Uhum. Imagina, é um exemplo para a gente. É algo que a gente precisa repensar das ferramentas que a gente tem na mão hoje, se a gente realmente está aproveitando todas elas. Se um cara em 1954 não foi mais esperto que a gente. Verdade. Tem todas essas ferramentas hoje na mão. Né? Verdade, verdade. Quando você para pensar em todos eles, né? Até o próprio Bach, o Mozart, o Beethoven, que não tinha nem um software de edição de partituras, era tudo na mão, né? com garfo de pauta, né? O Bach tinha lá seus filhos, o garfo de pauta molhava no tinteiro, faz a pauta, agora vai lá, meu filho, copia a parte do primeiro violino e vamos apresentar a missa no final de semana na igreja, né? Era assim que funcionava. Hoje você está lá com o computador, tudo mais fácil, o ouvido piora, as pessoas não têm mais as mesmas capacidades, não têm mais as mesmas habilidades. Por quê? As coisas se tornam fáceis demais, não é verdade? Bom, Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Né? Print geral, isso mesmo, João. Print geral, né? Não sabe, se botar receita de bolo, não sabe nem o que está botando no trabalho. É essa, né? Muito obrigado, gente. Muito obrigado por estarem aqui, né, nesse primeiro encontro. Lembrando, amanhã nós temos às 7 horas, tá? Às 19 horas da noite, né? 19 horas só pode ser à noite, ok. Às 19 horas, nós temos o meu encontro com a viúva do maestro Eleazar de Carvalho. Também foi um cearense que regeu, né, foi um maestro, né, como disse, foi músico de banda e ele teve uma repercussão. Ele deu aula de regência na Yale, é uma universidade famosérrima dos Estados Unidos. Estava um brasileiro lá como professor de regência numa universidade dessas, além de ter... Tocava tuba lá em Iguatu. Exatamente, né? E a gente vai conversar, olha só, a gente vai conversar com a viúva dele. A gente vai saber de coisas mais particulares, de como que ele era, quais as manias que ele tinha, por exemplo, como que ele estudava. Esse tipo de coisa vai ser possível perguntar, porque a gente vai conversar amanhã com a pessoa que viveu com ele. Se foi realmente assim como contam os livros, na verdade, a gente vai ter muita pergunta para fazer. Então, eu espero vocês todos lá. E às 20h30, a gente vai se encontrar. A gente vai de 19 às 20 horas, dá um intervalinho, e às 20h30 a gente se encontra com a Daniela Rizzo Klein, que é a filha, né, do pianista Jacques Klein. Se você não sabe, o nosso programa se chama Programa de Música Jacques Klein. Se você não sabe, a nossa orquestra se chama Orquestra Jacques Klein. Será por quê? Jacques Klein é o nosso patrono, né? Ele é parente do Dr. Lauro, que estava aqui, da Bia Fiuza, né? Eu toquei, Marcos, num dos pianos do Jacques Klein, desculpa aí, tá? Toquei. Dei uma palma lá na casa do seu Lauro. Então, ela é filha dele e também vai poder contar muitas coisas da particularidade de um artista do gabarito do Jacques Klein, porque foi um pianista também de fama internacional e viveu muito tempo fora do país, depois veio para o Brasil, né? E, enfim, a gente vai conversar com ela. Eu, se fosse você, voltaria amanhã, porque você vai ouvir muita coisa legal, vai aprender muita coisa e o que interessa é o que a gente aprende. O que a gente aprende, a gente leva para a vida toda, tá legal? Muito obrigado, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Marcos, muito obrigado mais uma vez. Tchau, professor. Tchau. Tchau, convidados. Olha só, aula amanhã, hein? A Semana da Música continua. Professor. Você conhece Tchau, professor. Obrigado por estarem aqui. Tchau, prazer, viu? Eu não vi nenhuma pergunta sua. Tchau, tio Maria. Tchau, meninos. Professor. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, hein, gente? Amanhã tem aula, hein? Firme e forte. Oi, professor. Eu queria fazer uma pergunta. Diga-me. É sobre a palestra Lord David? Pode fazer, o Marcos está aqui. Tá. Não, tô falando das nossas reuniões, né? Sexta-feira também vai ter. Não, nós vamos ter live hoje e amanhã. Tá certo. Tá bom? Obrigado. Abraço, meu querido.
Cristiane, tranquilo, encerramos. Até amanhã.